Tarde, boa tarde, meio boa noite, né? Estamos começando mais uma live através do Instituto Thaís Jurema. Hoje nós temos um convidado especial que já esteve aqui, que é o Diego Leite. O Diego, ele é especialista em direito do trabalho. Na verdade, assim, gente, é muito fácil falar, porque o Diego tem algumas características muito interessantes, que é essa questão que eu acho muito importante de tramitar em algumas áreas. Ele é especialista, pós-graduado, enfim, mas mais do que isso, de ter uma visão diferenciada, em especial quando a gente está falando de direito empresarial, com foco na área trabalhista. E além do que, é o precursor de vários grupos, né? Como o Fórum Trabalhista, o Movimento Trabalhista, enfim. São características de pessoas agregadoras, e então nós estamos aqui diante de um verdadeiro agregador, né? Que isso é algo muito, muito importante. E um tema muito legal, que é o tal do preposto. Ti, seja muito bem-vindo. Obrigado, tá? As palavras aí são a razão da amizade, né? É a nossa grande É assim, como conselheira da OAB aí. a gente já fez várias coisas juntos, eu já não sei mais nem o que falar dele, gente. É. Não, e detalhe, né? Agora no novo normal aí, vocês me ouvem? Me ouvem bem? Você me ouve bem? Aham. Nesse novo normal aí, nossas amizades aí virtuais, né? Amizades de trabalho, amizades da Ordem dos Advogados do Brasil, e agora aí com o Instituto Thaís Jurema, que vem aí brindar, também aí trazer também, a Thaís procurando aí trazer sempre conhecimento, disseminar o conhecimento é muito importante, né, esse trabalho. Nós, na verdade, nesse momento de pandemia, né, nós fizemos aí um ioiô, né, Thaís? Volta, não vai, volta, não vai. Você E, sabe que e até estava comentando com a minha irmã há pouco, que hoje estava escutando numa rádio um presidente de uma associação falando, se eu não me engano, a Associação dos Restaurantes, Hotéis, enfim, que o pior não é fechar. O pior é essa insegurança que hora abre, hora fecha, né? Então, realmente, a gente administrar essa irregularidade, né? Essa falta de segurança, de expectativa, inclusive, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, a gente não sabe se as coisas vão estar fechadas, se as coisas vão estar abertas, sim, e para quem trabalha com perecíveis, então piorou, sim, né? Mais sim. complicado. Então, é algo que realmente gera insegurança. Eu brinco que falo que assistir jornal hoje em dia infelizmente, ficar triste, né? Ficar triste diante de algumas coisas que vêm acontecendo. Agora, eu tenho que confessar, gente. Eu vi uma reportagem, até antes de a gente entrar no nosso assunto, que é um assunto muito legal, mas que realmente eu cheguei em casa e fui falar com os meus pais são idosos, né? Estão trancafiadinhos, já tomaram a primeira dose da vacina, graças a Deus. Não sei se você chegou a ver um baile de idoso, um baile da terceira idade, que tinha mais de 100 pessoas, todo mundo sem máscara. Ou seja, eu falei assim, gente do céu, né? Realmente a gente precisa um pouco mais de conscientização, né? Para que não precise chegar ao ponto de ter um lockdown total, né? Mas as pessoas de fato precisam colaborar um pouco, porque a situação está muito grave. Em muitos lugares já não tem mais leito no hospital, de novo, né? Uma situação muito triste. Eu já comentei aqui, se eu não me engano, semana passada, nós nunca perdemos em tão pouco tempo tantos advogados no estado de São Paulo, muitos.
hoje recebi a notícia de um outro. Então, assim, é algo que a gente, de fato, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Só que, além de tomar cuidado, eu acho que a gente tem que aproveitar, porque, de fato, notícias ruins tem muitas, né? E aí, eu acho que muitas. é justamente, acho que nesse período, né, de isolamento, de quarentena, né, que eu até iria mencionar essa questão, né, a gente tem que aproveitar, né? Eu mesmo fiz já, pelo menos de curta duração, fiz 4, 5 cursos já, diferentes, sobre áreas diferentes, da área do direito, área pedagógica, né, a parte de inteligência emocional. Ou seja, temos aí inúmeros cursos, né, gratuitos que vocês podem ter acesso, né? O próprio Instituto Thaís Jurema tem trazido aí o QI jurídico, os cases, né, que a gente participou a última oportunidade, onde os profissionais podem trocar experiências, ver cases que aconteceram na prática, as preocupações que precisam ter. Então, assim, é uma ótima oportunidade nesse isolamento para que as pessoas possam buscar ainda mais o aperfeiçoamento profissional, a capacitação, né, se reinventar na área. Acho que o ITJ tem feito isso com brilhantismo aí, conduzido pela Thaís, e acho que é uma missão, né, na verdade, você tentar trazer um pouco de luz nessa pandemia, nessa infodemia também, né, Thaís, né, continua, tanta informação, somente na área do direito do trabalho. Então, nossa, ano passado foi aquela coisa MP, pessoal, a gente ia dormir, acordava já com uma nova MP, e ninguém sabia nem como aplicava a última, já tinha uma outra, e ficou assim. E parece-me que aí a gente também agora está entrando também nesse processo, né? Curiosamente, agora de recrudescimento, né? Das restrições, também tendo notícia de várias medidas aí que vêm ter que ser adotadas. O próprio governo, a questão aí do auxílio emergencial, que dá outro nome, mas também teria o caráter, né, assistencial nesse período. Além disso, além dos cursos gratuitos, nós temos também inúmeros cursos que a pessoa pode utilizar para se preparar melhor, para mudar de repente de área, para se qualificar. E o ITJ agora vai essa live de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto, eu acho que é importante, Thaís, porque você traz aí buscar uma qualificação, né, um treinamento para quem vai assumir uma responsabilidade grande, né? É uma função que você não precisa necessariamente ser mais, a gente vai entrar funcionário, e que você aí, que de repente é estudante de direito, o bacharel, né, que ainda não conseguiu acessar os quadros, mas muito breve a gente torce para que ingresse nos quadros da ordem. Também o pessoal, a parte operacional, RH, de empresas, estratégicas, que podem fazer esse curso. Hoje, foi até interessante que eu falei assim, eu fui fazer uma audiência, né, trabalhista, e eram vários réus, eram 8 réus. Dos 8 réus, eu representava 4 condomínios. E desses, eu achei até interessante, porque os síndicos, eles eram a primeira vez que estavam participando de uma audiência. E foi presencial, até ainda bem que acabou tendo acordo, porque não ia caber tanta gente dentro da audiência, aglomeração dentro do fórum. Você imagina, eu ainda que representava 4. Então, era eu e mais 4, 5. O réu, o advogado do autor, certo? Mais 4 réus e mais 4 advogados. Então, era em torno de 14 pessoas. Aglomeração. Ainda bem que eu não estava pela terceirizada. Eles acabaram fazendo acordo, enfim, e a gente só entraram os advogados dentro. Vamos ouvir cada um dos prepostos. Não, mas sabe uma coisa que eu achei?
sabe que eu achei uma coisa interessante? Eu acho que isso vale. Eu até estava pensando, porque até o Diego ele participou de um estudo de caso, que a gente falou a questão do preposto, né? Algo que é o nosso objeto da nossa live de hoje. Hoje eu fiquei pensando, né? Falei assim, poxa, a gente pensa no preposto como representante da empresa, né? Só que às vezes não vai um terceiro, vai o sócio. Às vezes não é uma empresa, pode ser um condomínio, vai o síndico. Então, quando a gente está falando dessa formação de preposto, é até interessante porque serve para o sócio, serve para o síndico, né? Então, para a pessoa que vai representar a pessoa jurídica, pode até ser também uma entidade sem fins lucrativos, né? Uma ONG, enfim, uma associação. Então, para a pessoa que vai representar, seja o presidente da associação, seja o sócio da empresa, seja o síndico, ou até uma outra pessoa nomeada, é muito importante que tenha alguns conhecimentos, porque vai desde aonde eu sento, né? Aquela coisa, aonde eu sento. O que eu falo, doutora? Como se a gente fosse colocar palavras na boca da pessoa. E até essa ansiedade, né? Essa ansiedade que muitas das vezes acaba prejudicando quando a parte está muito ansiosa, né? Até porque não é o seu normal, né? O seu habitat, o seu dia a dia, aquilo, só o fato de você estar dentro do fórum. E a gente tem hoje mais uma peculiaridade, as audiências virtuais, né? Que não tem juiz, e a gente vem acompanhando isso, né? Que não quer nem que a parte faça do escritório, quem esteja logado em outro computador, umas coisas muito malucas, porque tem gente que não tem, né? Então, mas é tão importante o tema que a gente vai falar hoje, que até em virtude disso a gente montou um curso, né? O Diego junto com o Nilson, que você pode, essa pessoinha, ela é tão importante que ela pode acabar com a tese do advogado. Então, até para advogado também é importante saber quais são os limites desta pessoinha, né? Sim. E como é que é? Primeira coisa, Ti, o que é essa tal dessa pessoa, dessa figura chamada preposto? Então, na verdade, quando você verifica a questão da pessoa jurídica, né, na figura que a gente vai encontrar um capítulo específico lá no Código Civil, né, Thaís? Aí a Thaís também manja bem das pessoas jurídicas. E a gente vai encontrar lá tanto as pessoas jurídicas de direito público como de direito privado, né? Lembrando que algumas peculiaridades para o tipo de modalidade. Mas quando você tem lá a pessoa jurídica, então você tem lá um estatuto, né? Você tem, por exemplo, um contrato social da empresa, situações daqueles que são ali representantes e exercem atividades ali administrativas que o sejam dentro dessa pessoa jurídica. O preposto, na verdade, ele seria aí a pessoa natural, né, que estaria representando a pessoa jurídica, né, que é composta aí dessa sociedade, dos bens, né, que tem imóveis, de uma série de estruturas nisso. Então, quando numa reclamação trabalhista, que aqui preciso até dissociar porque tem peculiaridades diferentes no tocante aos procedimentos, né, do se portar, do responder para algumas mudanças, por exemplo, do preposto na área civil, do especial, né, da área trabalhista, aqui especificamente do preposto trabalhista, né. Então, esse preposto seria aí um representante, né? Na verdade, ele está ali, é a própria pessoa jurídica, né? A personificação da pessoa jurídica, prestando declarações acerca do que lhe for indagado em juízo.
né? Então, você faz uma carta de preposição, a pessoa jurídica, quem tem poderes, né? E chega estatutário, ou chega, seja dentro do contrato social, e transmite aí, nesse caso, uma carta de preposição, por exemplo, vai lá o João representar o CNPJ, direito privado da empresa X. Então, ele vai representar, funcionar aí como esse preposto trabalhista, como se fosse aí a personificação, né, a pessoa natural da É a pessoa jurídica voz da no juízo. empresa naquele É a momento. voz da empresa, é a voz da empresa. Quando ele está falando o nome da empresa. E talvez até por isso que a Thaís mencionou dessa questão aí da ansiedade, né? Nossa, Ai, que né, medo! eu não estou falando por mim, né? Estou falando por uma corporação ali, né? Atrás, por uma instituição, por vezes, né? Por uma empresa, né? Por um condomínio, olha, né? Que é formado por vários condôminos, né? Até é engraçado que você falou aí da situação de vários condomínios, né? Você pode, por exemplo, ali, contratar uma pessoa, um condomínio grande, vai. Eu tenho aqui que são 2 blocos que resido, mas vamos do escritório lá é um só, mas tem condomínios muito maiores. Então, se você pegar lá que tem uma rotatividade de ações, né, Thaís, de determinadas ocasiões, você pode ir lá contratar e deixar ali uma pessoa, mesmo que você contrate ela esporadicamente, uma pessoa ali da sua confiança que conhece ali mais ou menos a rotina operacional da tua empresa, do teu condomínio, do tal, para que ela sirva e seja o preposto dessa pessoa jurídica, tá? Lembrando que em algumas situações agora, decorrente, por exemplo, da, da possibilidade de, já na fase de conhecimento, você fazer a desconsideração da personalidade jurídica, você pode, né, até acionar o sócio, né? Mas, para algumas situações que são ali meramente de se fazer presente, poderia-se, em tese também, haver aí a preposição, né? Uma pessoa representando devidamente calcada em parte documental. Então, na verdade, esse preposto, em resumo, que é voltando ao que a Thais falou, seria aí a voz da empresa. E não há uma distinção. Ele é a empresa ali. Quando ele presta qualquer declaração, é a empresa falando. Então, o Gente, vocês peso é muito imaginem alguém grande. falando por você, né? Então, Então é assim, desde o eu te amo até eu te odeio, né? E pois é, detalhe, aquilo que ele vai falar tem validade vincula. jurídica, E né? Então, vincula. vincula. Né? Então pensou, de repente, sei lá, vamos imaginar, você passa uma procuração para a pessoa casar com o João. E vai lá e casa com a Maria. Pode acontecer? Pode, você não determinou na procuração, né? É mais aí, a sua voz, é a voz da pessoa, né? Então, até não pedido de casamento. Então, vamos pensar no seguinte: o grau de importância do preposto é tão grande que a ausência de preparo também vai fazer com que é, essa voz ela saia dissonante até da verdade, porque na hora esse despreparo pode ter um impacto muito grande, né? Por exemplo, você vai fazer uma pergunta referente à questão operacional, do que acontecia na empresa. Você precisa ter conhecimento, porque às vezes está ali, está no pedido e tem pertinência, né? Guarda conexão com aquilo que está sendo pedido. Por exemplo, a questão de se, vamos supor aí que se trate de um assédio moral, que esteja lá um empregado ou o empregado disse que era submetido pelo superior hierárquico bullying, né? E aí se faça uma pergunta, né, específica referente a essa situação, né? Ele não pode dizer não sei, porque não sei aí em tese é confissão, né? Olha, Porque gente, você tem noção? Se o preposto não sei. lá na audiência e fala, tem cartão de ponto? Não sei. Já ferrou, né? Já ferrou. Até É, a Thaís ela fez até uma pegadinha aí no último
no último case aí, que ela falou, chegou lá, o preposto falou, não sei, e agora? Para onde correr? Não sei. E assim, e é interessante porque às vezes a gente fala assim, ah, mas como é que a pessoa não vai saber, né? A gente tem várias situações, né? Você pode ter uma empresa muito grande, em que até às vezes a própria, vai uma pessoa do RH, né, da empresa, que é geralmente é o normal, tal, vai do RH, mas ela não sabe algumas peculiaridades daquele departamento, porque não se preparou para isso. Pode gerar um não sei? Pode. Ela pode falar não sei, né? E isso pode dar um grande problema para a empresa. Ou pode ser até, né? Você tem um volume muito grande, ou existe até essa questão. Às vezes a pessoa ela trabalha tanto tempo para uma empresa que até o sócio ele se sente constrangido de ir na audiência, né? Aí vai lá e contrata uma pessoa. Pessoa não sabe de nada. O que vai acontecer? Adeus, né? Por Olha só. exemplo, tem uma outra situação também que pode ser o inverso também, né? Que é uma situação que é delicada e que não é raro acontecer. Vamos supor que dentro de fatos que já ocorreram, vamos pegar e nós estamos falando dos últimos 5 anos, né? De situações, pode ser que já faz um tempinho. Vamos lá, e foi dado um relatório ali para que o escritório, né, o advogado, a banca, faça a defesa, tá? Só que, por exemplo, pode ser que tenha alguém, porque esse preposto ainda, na verdade nós estamos falando de uma situação que pode existir esse preposto sem ser necessário obrigatoriamente empregado, mas que ele tem ali, vai ter que ter ali o conhecimento dos fatos. Mas vamos supor que seja um empregado da empresa. E ele está ali acostumado com aquela rotina operacional. E só que na defesa tem uma outra situação diferente do que ele está falando. E aí, quem tem peso? A defesa ou o preposto? No caso ali, é ele que está falando pela empresa. Então, muito cuidado. Eu, por exemplo, uma vez, Thaís, fui fazer uma audiência em que a defesa dizia que o reclamante não trabalhava naquele ambiente, ele não trabalhava na empresa terceirizada, ele trabalhava sempre ali na própria empresa que contratou diretamente. E a defesa estava falando isso, que ele jamais trabalhou lá no prédio da outra empresa. E vinha batendo em cima disso, a defesa inteira. Tal. Aí chegou lá, na audiência, aí eu falei para o juiz, excelência, vai demorar um pouquinho. Mas por quê? Porque eu vou querer ouvir o preposto da empresa. Aí eu perguntei, onde que ele trabalhava? Aí ela, lá na outra empresa. Eu falei, bom, então, ou seja, isso aí é uma das questões, né, que nós até pretendemos também abordar, né, não só isso, no Então, serve curso inclusive e para o tal. advogado, ou pro, né, do reclamante, para ter esse preparo, para conhecer isso, né? Para poder saber explorar melhor essa situação dentro de uma audiência, né? Porque se você pega, por exemplo, e também é uma situação que tem às vezes colega que preferem não ouvir preposto. Às vezes pode ser que em algum caso o juiz possa fazer perguntas, mas pode ser que tenha algum caso, doutor, a palavra está aberta. Você pode fazer as perguntas que forem, quer dizer, vai fazer a pergunta já, então assim, tem que estar preparado para responder, né? Tudo sobre o processo, sobre aquela situação, sobre aqueles fatos. E muitas vezes, por que que se ouve o advogado, principalmente de reclamante, quer ouvir o preposto, né, Thaís? Quer ouvir presencial mais do que por videoconferência, né? Para ver, para sentir, né, do feeling, como é que para onde que está indo. Olha, se eu perguntar é aqui, ele confessa. Mas se tiver uma preparação prévia e adequada, e aí nós estamos falando, né, assim, o preposto, ele depõe, então ele está representando ali, é a voz da empresa, como a Thaís bem disse. E tem o advogado que está fazendo a representação técnica, né, ali. É importante que o preposto saiba, conheça a tese, ele é parte, ele é parte. A parte tem que saber o que
do que ela está se defendendo, qual que é ali os fatos que efetivamente estão sendo narrados, defendidos, e então isso precisa ter uma preparação adequada, né, que foge da situação, por exemplo, que aí causa estranheza e aí entra temerária, né, envolve a questão até criminal, infração ética, que é aí fazer a questão da orientação de testemunha. Aí é uma situação à parte, porque a testemunha ela é compromissada, né, Thaís? Ela faz um juramento ali de dizer a verdade sobre os fatos. Ali, a partir do momento que ela faz o juramento, ela é compromissada, ela não é mais a testemunha de A, B, ela está ali um compromisso pelo órgão jurisdicional. Toma muito cuidado nessas situações e de fazer orientações de testemunha, porque além das questões aí, também tem a questão aí, principalmente para o advogado, tocante à questão da infração ética, né? Vai se entender depois lá com a Thaís lá no TED. Lá, e tal. Então, assim, não queira isso. Mas, diferentemente, é importante pontuar, o preposto não é testemunha. O preposto é parte. E, sendo parte, ele precisa saber do que ele está falando, ele precisa saber do que ele está se defendendo, porque ele ali está na representação, ele é a voz da empresa ali em juízo, e, portanto, é importante que essa pessoa saiba dos contornos ali, de situações, né, como se portar, onde sentar, né, Thaís, fundamentalmente. Então, essa preparação então, como a Thaís bem mencionou, tanto para o pessoal, para o síndico, que vai ser o preposto ali do condomínio, né, a gente tem inúmeros condomínios em São Paulo, né, diversas regiões, então, às vezes, sabe-se que a empresa, ou determinado condomínio, ou determinada instituição está tendo um problema com algumas reclamações trabalhistas, então, seria interessante que houvesse aí a concentração nesta pessoa, né, para entender toda a parte de rotina operacional e estar fazendo aí um link, né, está conectada aí dentro do que está sendo feito pela defesa técnica. Pois é, aí tem uma outra coisa, até no estudo de caso, acho que se eu não me engano eu cheguei a comentar, então o Ti, ele falou da questão do falso testemunho, né? Mas a gente tem uma outra situação também, porque quando, vamos imaginar que o preposto, ele vai lá, soldadinho de chumbo, né? Tá vendo que a parede é cor de abóbora e fala que a parede é cor é preta, certo? Tá lá, tá vendo. Aí o juiz pergunta, o senhor tem certeza? Tá aqui, né? Não, né? Como se falasse assim, o meu chefe mandou eu falar, né? Só falta falar isso, né? E a gente levantou alguns casos, aí quem tiver interesse pode entrar para verificar, né? O estudo de caso é algo bem, bem interessante. Nós levantamos alguns julgados em que o preposto foi condenado, né? Por litigância de má-fé, ele pessoalmente, né? E aí é até interessante, as pessoas falam, mas o preposto tem responsabilidade? Mas o preposto pode mentir? Ele tem que tomar cuidado. Embora ele não vá pegar um crime de falso testemunho, mas ele também tem problema, não tem, Ti? Porque ali, quando o que ele está falando acaba vinculando aquela situação, então, assim, nós, somente aqui na área jurídica, a gente vai dizer que aí ainda, principalmente pela oralidade, pela informalidade, ainda a prova testemunhal, e a parte, o depoimento, né, da parte, qual que é a maior prova que você pode ter dentro de um processo? A confissão. O cara vinha ali e confessar que aquela situação realmente acontecia em juízo. Você imagina só a repercussão disso? Olha ali, você não precisa mais discutir, vou provar o quê? Ele já falou, ele já confessou, né? Tanto que, por vezes, até o colega que está pelo outro lado,
insiste em algumas situações e não entende que às vezes o juiz está se reportando à ata. Mas, doutor, isso aí já ficou em controvérsia, porque ele já Já admitiu. passou, né? Já passou. Vamos para a próxima, né? Tenta uma outra aí, confissão. Essa aí já deu, já foi, já está lá constando na ata. E teve circunstâncias, por exemplo, fazendo o cara negando que houvesse ali a vinculação direta com aquela determinada empresa. Você fala, mas era utilizado algum crachá, algum uniforme e tal? Não, mas tem certeza? Não era? Não era e tal. Tá bom, abre aí o processo na página tal. O que é isso aqui? Né? Ou A seja, própria parte junta documento que entregou o uniforme e depois fala que. pois é, às vezes até veio com a inicial, mas o cara não conhece o processo, não conhece os documentos que estão lá. E qual que é ali o advogado? O advogado está fazendo uma persecução da verdade real. Então, muito provavelmente, você vai se defrontar com algumas situações, fatos, circunstâncias, documentos, né, que podem contradizer o que você está dizendo, infirmar, esboroar a tese da defesa, né? E que possa incorrer aí a litigância de má fé. Mas eu não respondo pelo crime de falso testemunho, então posso mentir à vontade. Olha, tome bastante cuidado, porque você, numa multa dessa aí, acho que se não me engano, de 1 até 10%, né, Thaís? Para uma ação aí que vale 1 milhão, não sei. Tem outra, né? Pode ser também considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, E você aí é mais leva duas pesado. chapulatadas de uma vez só, né? Essa Sim. ausência de preparo, de conhecimento, às vezes a gente fala, né? É, a ausência de conhecimento, ela é tão grave que faz com que as pessoas tomem atitudes, mesmo sem saber, ruins para si mesmas. Então, a gente está falando aqui, né, do preposto como se fosse um terceiro, mas você imagina o próprio sócio da empresa despreparado, né? Porque vive na correria, né? Em especial quando você está falando de pequena empresa, o sócio ele é multitarefa, né? Para o advogado falar assim, olha, senta aqui, vamos ver, tal, não é algo simples, né? E às vezes o próprio, se ele não detém de alguns conhecimentos, até estratégicos, por que não dizer, né? De você falar, porque assim você pode falar o certo de maneira errada e isso já dá problema, né? Sim. Então, é até interessante, porque não, mas eu estou falando a verdade. Mas a forma como a gente fala é muito importante. Por quê? Você tem uma outra pessoa que vai estar interpretando, né? Que é o juiz, tudo aquilo que foi dito. Então, essa ausência de preparo, até você, não tenho preocupação nenhuma, porque eu O estou próprio indo para a advogado tem que se preparar para antes de ele entrar própria numa sala de audiência. verdade, tem que se preparar. E o preposto também, é a mesma forma, porque ele precisa saber do que vai ser falado, do que vai ser discutido, e em razão do procedimento de uma audiência trabalhista, né, que de repente o cara tira. Antes podia falar isso, agora tá nos autos, né? Mas o cara vinha lá, pumba, tá aqui um documento. Ó, tá aqui, tá falando, tá mentindo, excelência. Tem um documento aqui que prova que ele tá faltando com a verdade, né? Então, tem que tomar cuidado, porque é arriscado você entrar dentro de um processo, dentro de um procedimento que você desconhece, que você não sabe do que está sendo tratado ali. De repente, um não sei, ou eu acho, ou qualquer Pode ser? em determinada circunstância pode custar caro. Pode ser. Pode ser. Não, pode É, ser. aliás, deixa eu deixar um beijo aqui para as duas queridas Irmas, para a Irma Sato, para a Irma de São Bernardo do Campo, minha querida Nininha, que mora dentro do meu Nininha, coração, para a Nininha. Dalvina, para a querida conselheira Sueli. Sueli, daqui a pouco estou aí.
tomando café. A Nininha teve com a gente no Hora Extra ano passado, falando sobre a questão de prerrogativas e ética, e ela foi uma das expositoras lá que, nossa, falou no fundo, assim, né? Que foi uma das melhores exposições. Lógico, tinham brilhantes expositores lá, mas ela falou com muita propriedade lá do tema dela lá, e uma pessoa que marcou, eu conheci e tive essa grata surpresa aí, por indicação dos amigos aí dela, de conhecer ela. Fofa, inteligente, né? E daí tá ligada aqui com a gente realmente porque essa situação, e às vezes é até interessante a gente mencionar, então, esse pouco tempo, né, nesse curto tempo que nós conversamos, a gente está falando que esse curso, essa compreensão, esse entendimento, esse conhecimento relacionado ao preposto, vale tanto para quem lida com o autor, com o reclamante, para quem lida com a reclamada, para quem representa a reclamada, seja uma pessoa, seja funcionário, seja sócio, seja síndico, seja presidente, seja diretor, seja um terceiro, né? É muito importante, porque a ideia sempre é colaborar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E precisa entender também de como isso funciona. Então, o processo é uma engrenagem, né, Ti? Entender dessa engrenagem também é importante, porque se você não coloca óleo no motor, o motor funde. Tá, eu estou falando aqui com você só para uma questão técnica, mas eu não estou te vendo mais, só estou ouvindo a sua voz, mas aí só para constar, mas vamos lá. O que você está falando é muito importante. Vamos supor que você pegue lá um sócio, como você mencionou, ele é multifunções, ele faz muitas funções. Só que, de repente, pode ser que seja um caso estratégico. E nesse caso estratégico, né, por exemplo, de um diretor, de uma pessoa que trabalhou próxima ali, né, na condução do negócio, que seja imprescindível, mais do que ninguém, quem teria ali maior aptidão para prestar esse depoimento e representar a empresa era o próprio sócio, o próprio administrador, o próprio diretor. Então, há algumas situações que podem haver casos que sejam deparados com essa situação que vai exigir dessa pessoa que também ela saiba como se portar numa audiência, né? Diferentemente do caso de você, como geralmente é o geral, de você poder constituir, nomear ali, fazer pela carta de preposição, um terceiro. Mas há situações, não raras vezes, tratando de um executivo ou de uma situação muito peculiar, né? Se você, bom, vamos supor, a própria questão da reclamação trabalhista aí do doméstico, né? Quem que você vai ouvir? Vai ouvir o proprietário da casa, né? Ali é uma situação que não há finalidade econômica, né? Da casa, mas é o proprietário da casa que vai ter que ir lá e prestar e saber o que está falando. Então, para você ver que é uma coisa tão abrangente que ela repercute em várias áreas, né, em várias searas, né, em várias instituições e modalidades, seja de direito público, de direito privado, e que a pessoa precisa estar preparada adequadamente para se portar e para conduzir, saber se conduzir no seu depoimento, passando, né, a transparência, a firmeza naquilo que está sendo falado, como a Thais bem mencionou, tem uma pessoa ali interpretando o que está sendo falado, está sendo discutido, uma pessoa que está ali antenada, que às vezes está fazendo tudo, tem uma escuta também ativa, né? E tem que ter essa preparação aí adequada, Thaís. Você me ouve e me vê? Eu te ouço, te vejo e você não está me vendo. Ainda não. Agora eu estou com uma preocupação, não sei se as pessoas estão nos vendo. Será que estão nos vendo? Aqui no Face, eu vejo a sua imagem congelada. Eu estou até me mexendo aqui.
Sua imagem está aqui, mas está congelada no Face. Não sei o que está acontecendo, porque na verdade eu estou vendo você normalmente. Pode ser o aqui sistema. Falou que o vídeo parou, então coisas de internet, de sistema, que a gente vai se adequando, mas o importante é a gente estar aqui falando, olha, Ti, virou você de filme e eu de podcast, então. Então, eu acho que fundamental essa tema, Thaís, vai falar, mas por que é importante saber esse tema? A gente falou aqui, né, até agora na live, falando sobre várias questões, vários requisitos. Mas, assim, veja bem, num momento de pandemia e de desemprego e tal, pode ser que você esteja aí na sua casa, nos assistindo, e você pode utilizar isso para, de repente, fazer esporadicamente, fazer... a gente vê, viu, Thaís, uma carência de prepostos que saibam se portar e conhecer. Quando a gente tem ali um direcionamento da empresa que é sempre aquela pessoa, facilita, porque a pessoa conhece a rotina operacional, tem vários, ela vai prestar vários depoimentos em processos diferentes, que às vezes se tratam da mesma natureza. Então, para não tomar cuidado que às vezes, para cada processo não constituir vários prepostos, exceto se houver aí semelhança no horário, dia, né, das audiências, mas é importante concentrar isso numa pessoa só, porque passa a fidedignidade, passa a confiança para a pessoa, ela já sabe a rotina operacional, ela já sabe o que aconteceu de fato, e como que acontece, como que é a idoneidade, o comportamento, a parte operacional técnica da empresa, para ela poder prestar um depoimento de qualidade. Agora, veja bem, você está querendo dizer que eu posso, então, ser um preposto profissional? Sim, é isso que nós estamos querendo dizer, que você pode ser um preposto profissional e ter uma remuneração por fazer esse trabalho, né? Você sabe que teve uma vez, Tio, alguns anos atrás, eu fui fazer uma audiência em Barueri. Aí estou eu lá aguardando para fazer audiência. Quem chega como preposto? Um rapaz que tinha sido meu aluno, olha só. Ele tinha sido meu aluno numa faculdade grande aqui em São Paulo. E aí ele falou assim, olha, Thaís, o que acontece é o seguinte, eu fiquei muito receoso. Então, ele estava terminando a faculdade, na verdade. Assim, eu estou com muito receio de prestar o exame da OAB. E aí, eu precisava me virar, porque eu precisava pagar a faculdade, né? Aí eu falei assim, e aí que eu fiz um curso de preposto, mandei o meu currículo para algumas empresas, né? E calhou de eles me contratarem como preposto profissional, olha só. Olha só. E ele falou assim, e eu estou gostando tanto do que eu estou fazendo, que ele era preposto da parte contrária, inclusive. Até eu brinquei com ele, eu falei assim, olha o que você vai falar, hein, menino? E aí ele falou, e eu gostei tanto do que eu estou fazendo, né? Que eu não sei se eu realmente vou advogar ou se eu vou continuar sendo preposto. Eu não tive mais contato com ele, já faz alguns anos, né? Eu sei que ele fez o exame da OAB, passou, né? Mas eu também fiquei sabendo que mesmo depois de ter passado no exame da OAB, ele continuou como preposto dessa empresa, né? Não sei se está ainda, né? Mas que ele continuou como preposto funcionário dessa empresa, mas, na verdade, terceirizado, né? Não era funcionário direto, era um terceirizado, e ele só fazia audiência trabalhista, né? Então, quer dizer, é um nicho de mercado. Numa outra live, uma live que eu fiz com o professor Danilo, que falou de cálculo, ele trouxe para a gente uma informação assim muito
interessante e até preocupante, né? Em especial quando a gente está falando de economia, quando a gente está falando de empresariado e tal. Porque o Brasil possui o maior número de ações trabalhistas, de reclamações trabalhistas no mundo. Nós superamos todos. E assim, se bobear, boa parte juntos, né? A quantidade, o volume, mesmo depois da reforma trabalhista, porque a gente sabe que a reforma deu uma segurada, né? No início chegou a ser 60%, 50%, 60 e poucos por cento, Mas que é logo no início, importante também, né? que deu aquele boom, né? Que deu aquele baque, porque mudou muitas questões, né? Mas até para que as pessoas não vi, eu achei assim, vou ser bem sincera, é ruim. Talvez alguns advogados trabalhistas vão querer me matar no que eu vou falar agora, né? Mas isso também teve um outro lado de as pessoas fazerem pedidos mais delimitados, não arriscar, se pegar, pegou, se contestarem, aconteceu, se não contestar, por quê? Acontecia de que você tinha valores da causa altíssimos que o pedido não se justificava. Então, eu acho que assim essa reforma, claro, toda reforma tem um lado positivo e um lado negativo, mas fez também com que essa necessidade de aprimoramento viesse à tona, e eu acho que de uma forma muito benéfica para a justiça, como de modo geral, né? Então, assim, desde você saber fazer o pedido de forma correta, de dar valor àquele pedido de forma correta, de não fazer pedidos absurdos, porque você pode ser condenado em cima daquele pedido absurdo. Então, essa ponderação, que eu acho que é importante em qualquer processo, seja ele trabalhista, criminal, tributário, civil, família, enfim, essa ponderação, eu acho que é bem importante, é bem salutar, né? E eu acho que também dessa ponderação, o preposto também tem que ter essa preparação. Você tocou em alguns pontos que são um grande mote da questão da sucumbência, né, que veio aí também trazida agora para o direito do trabalho, né, para o processo de trabalho, e que havia ali umas limitações, né, para que houvesse aí o direito à sucumbência, né, Thaís? A questão sindical, né, um X de salário, que poderia, então aí haveria aí esses honorários de sucumbência, tem umas súmulas do TST prevendo lá essas peculiaridades. Agora ele vem ampliando esse rol da questão da sucumbência, e o que a Thaís está dizendo é que antes se faziam pedidos, aquele famoso vai que cola, entendeu? E agora, com a reforma, tem que tomar cuidado com o vai que cola, porque o vai que cola pode sair né, pelo lado contrário e acabar causando até uma condenação aí em litigância de má-fé, e além da sucumbência em relação àquele determinado pedido, àquela determinada ação. Então, e tomar cuidado com os pedidos temerários, né? Há princípios a serem observados no Código de Processo Civil, que subsidiariamente, supletivamente se aplica aí ao processo do trabalho, né? Aí o princípio da cooperação, a boa-fé, a lealdade processual. Então, tem que tomar muito cuidado, né, para não mentir. Então, o que ocorria antes é que tinha essa situação, e a reforma, nesse aspecto, veio positivamente. Nesse particular, eu concordo com você, Thaís, que ela meio que deu uma barrada, ela deu uma diminuída nesse ímpeto aí de chegar na justiça e falar qualquer situação que o seja, e que não seja verdade, que não era bem assim, e que por determinadas outras circunstâncias, de um depoimento, de testemunhas de determinada questão, até se conseguia provar aquele fato, mesmo não sendo verdade. Tem que tomar muito cuidado. Agora tem a penalização também, além da sucumbência, além da questão da litigância de má-fé que já havia, além da questão do atentado à dignidade da justiça, agora também a pessoa ainda pode sair devedora, né, Thaís? Então, assim, tem uma outra parte, Thaís, que a gente está falando aqui, abordando,
Você me ouve aí, Thaís? Ouço sim. Que você falou da questão do aluno aí, né? Me lembrou duas questões. Eu advogava numa cidade antes no interior, então tinha lá uma usina, e todo mundo acionava essa usina, muitos trabalhadores, para você ver, né? Que depois, que eu achei engraçado que sempre o mesmo preposto. Ele ia até com a camisa da empresa, mas eu acho que ali, porque como era tantas ações no dia a dia, acho que a profissão realmente ele foi contratado para ser preposto ali dessa usina, porque ela era na região, então tinha muitas demandas. E eu achei curioso que posteriormente esse preposto estudou direito e virou depois, foi aproveitado positivamente aí pela empresa, ingressando no jurídico, né? Então, assim, a gente viu ali, ó, teve um esforço, né? Compreendeu, pode ser até que como esse teu aluno, ele tenha servido aí uma forma de ele entender se ele realmente tinha propensão para a área do direito, para a área do direito do trabalho, e eu achei interessante que, posteriormente, esse rapaz que era preposto, sempre ele estava funcionando como preposto nos processos dessa usina, ele acabou, posteriormente, se formando, conseguiu aí passar no exame da ordem e ingressou na ordem e foi aproveitado pela empresa dentro do jurídico, porque já sabia de toda ali a rotina operacional. Isso é uma situação interessante. Um outro ponto, Thaís, que você falou aí da questão do preposto advogado, é tomar cuidado, né? Porque há entendimentos da SBDI, do TST, que nós vamos até falar no nosso curso, há entendimento na instrução normativa 41 do TST, quanto à situação, pode ou não o advogado cumular as funções da parte técnica e de preposto, né? E tomar muito cuidado, porque essa situação pode desaguar no TED, né, Thaís? Aí eu deixo com você essa parte que você é expert aí nesses procedimentos, participa aí atentamente, está atenta até às jurisprudências do TED, porque tem que tomar muito cuidado o advogado que, por vezes, quer acumular aí as funções e há uma Não série pode, hein, gente? aí... Pelo amor de Deus, pensou? Você é representante da empresa, é advogado, é parte, é tudo, né? Não dá para fazer barba, cabelo e bigode de uma vez só, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, isso é só uma das questões, né? Então, a gente levantou aqui rapidinho algumas situações em que não só da importância do preposto dentro de um processo judicial para ambos os lados, né? Como também a responsabilidade em ser preposto e um lado muito positivo, como uma atividade, como uma carreira mesmo a ser seguida, né? Então, aliás, aqui lembrando uma outra coisa, o Leandro Freitas, que ele fez o QI jurídico comigo, se eu não me engano, foi na quinta-feira passada, ele falou exatamente a mesma coisa que o Diego falou. Ele entrou na empresa, estudante de direito, para ser preposto. E ele se formou, passou na UAB e, exatamente pelos conhecimentos adquiridos na figura de preposto, ele passou para o departamento jurídico. Então, olha só que legal, assim. Então, são conhecimentos tão importantes, porque o que acontece? A partir do momento, é aquela coisa de degraus, né? Então, você tem um degrau, né? Você tem lá um degrau, que de repente, para você ficar naquele degrau, é legal, mas se você quer subir mais um degrau, aquele primeiro degrau, o que ele faz? Ele acaba reduzindo a distância para o segundo degrau, né? Porque nada supre a prática, o seu dia a dia. Então, é uma possibilidade, e assim, até para quem já participou dos nossos cursos, dos cursos do ITJ, a finalidade é sempre prática, exatamente porque sou professora universitária há muitos anos, e eu vejo que as faculdades, de modo geral, elas têm um gap entre a teoria
e a prática. Os dois são importantes. Mas se você não sabe a prática, de nada vai adiantar a teoria, porque você não sabe onde aplicar, né? E eu tenho certeza que não só as pessoas que já passaram por isso ou as pessoas que estão passando por isso sabem que quando a gente vai fazer aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente aprendeu, é muito difícil de aplicar. Não é uma coisa tão simples, né? Se você tem a possibilidade de saber onde aplicar, saber como aplicar, já é um passo dado gigantesco, né? É uma questão de forma de pensar. Até, mais uma vez, convido vocês a participar do QI Jurídico. Ao meu convite, quem está convidado pela Thaís, entre em contato comigo, que é gratuito. Para quem é da UAB Ubatuba, também é gratuito. Para quem é da UAB Osasco e da Faculdade Van Gogh, também é gratuito. Então, é assim, você participa e a ideia é exatamente a gente fazer esse bate-papo e pensar de forma diferente, pensar fora da casinha. E esse curso elaborado pelo Tiago e pelo Newton, também até pelos anos de experiência, que o Newton também vai nos emprestar, né, Tiago? Nilson. Vale muito a pena. Na verdade, o curso já vale só pelo Nilson, né? Eu vou de coadjuvante. Parece, viu, gente? Ele vai ali no ataque, eu vou ali no meio de campo, ali na zaga. É que o Nilson tem aí mais de 30 anos de experiência, né? Então, olha só, Atuando para empresas e lidando no dia a dia com prepostos, né? Então, né, a gente também tem a experiência, mas ele tem a senioridade e a experiência prática aí, né, por ser um profissional né? experimentado, né, também é conselheiro da OAB, advoga para várias empresas lá na região de São Carlos e região, é habituado a fazer tanto consultivo como contencioso para a empresa, então ele sabe muito dessa questão da rotina operacional, né, como a questão dos depoimentos, da condução, o que o preposto precisa saber, né? Então vai lá, ele vai mencionar, por exemplo, a questão de algum relatório daquela determinada situação, então ele vai trazer coisas práticas ali mesmo, né, do dia a dia ali, com profundidade, eu diria, tá, Thaís? Eu acho que com profundidade, acho que trarão. Aliás, você mencionou uma situação da questão da contratação que eu acho até importante, porque você pega uma grande cidade, né, em São Paulo, você conhece o currículo, mas você não conhece a pessoa, né, Thaís? Então, quer dizer, às vezes aí fica até o convite e a dica, porque às vezes tem profissionais, a gente sabe que tem muitos profissionais na área do direito, né, são bacharéis e tal, que primeiro querem passar aí no exame da ordem e, em segundo lugar, gostariam de repente ser contratados por uma grande empresa, ou por alguma banca e tudo mais. Eu acho que essa vivência também com o preposto, como a Thaís mencionou, e que eu dei exemplo também, acho que é importante, porque você não é só a questão de estar ali exercendo a função, é também a parte comportamental, né? Você vê ali se a pessoa passa realmente aquela credibilidade, aquela seriedade, e isso é um diferencial, você conhecer, né, o perfil da pessoa, né, saber se ela é de confiança, ainda eu acho, pelo menos isso, uma questão diferencial para a contratação de qualquer profissional. Tem uma outra situação também que nós vamos tratar até, que é o próprio a carta de preposição. Quem que poderia assinar essa carta de preposição? Será que qualquer pessoa poderia assinar essa carta de preposição? A depender da modalidade jurídica do tipo de instituição, de associação, o estatuto, o contrato social, qualquer pessoa poderia assinar essa carta de preposição, e ainda, né, Thaís, que nós mencionamos lá no case, na discussão do caso jurídico, a validade, né, de repente, de um mandato de um diretor, de um gestor, que ele possa ali estar. Isso aí é uma situação que são detalhes, mas que fazem total diferença no processo. A diferença, porque se a carta de preposição é nula, adeus preposto, revelia. Né? Então, olha só, quando a gente fala que é para os dois lados, gente, o curso não é só com
se você for pegar realmente o conteúdo do curso, eu acho que ele foi muito bem preparado e ele vale não só para quem advoga para a reclamada, também para quem advoga para o reclamante e também quem exerce ou quer exercer essa função de preposto. Então, ele é realmente muito abrangente, muito interessante. Fica aqui o convite, né? Quem tiver interesse, está lá no site www.itj.pro.br. O curso está prestes a começar. E se você falar, olha, eu vi o Diego, vi a Thaís, manda um comunicado lá para a escola que eu tenho certeza que a gente tem um descontinho lá especial para você, né? E você também, que é advogado, presta serviço para empresas, né? Fica aqui o meu convite, entre em contato conosco, porque a gente sabe que a gente depende desses profissionais também, né? Então, a gente depende do preposto, que às vezes você pode ter uma tese brilhante, fazer um trabalho, um exímio trabalho, e por causa dessa ausência de preparo, tudo isso vai por água abaixo. Então, fica aqui o meu convite, né? Se você trabalha para a empresa, entre em contato conosco também, que a gente tem um desconto especial. E para quem é associado Sindipesa, Sindipraga, também. Gente, se deixar, a gente fica aqui falando. É muito interessante. Vamos deixar para o curso, né? É só uma pitadinha, com certeza vocês vão ter muita informação, porque o curso, ele não é um curso de longa duração, né? Mas ele tem um conteúdo primoroso, né? Deixo aqui meu beijo para o Nilson. Eu vou fazer uma confissão aqui, tá, Thaís? Quando eu comecei a atuar mais propriamente, principalmente advogando para a empresa, né? Eu como advogado atuando para a empresa, eu tive a curiosidade de frequentar um curso de preposto para saber ali os contornos e tudo mais. Então, assim, eu acho que vale a pena também o público em geral, né? A gente sabe que também tem gestores que trabalham na parte em psicologia, vários gestores de RH, gestores de empresa externos, né, que dão consultoria. Então, assim, e também para o profissional de direito, também entender algumas peculiaridades que, por vezes, até os bancos acadêmicos, em razão da grande gama de conhecimento e legislação que precisa passar, algumas peculiaridades acabam passando. Nós vamos falar de questões também atuais dos tribunais, entendimento e algumas questões de pontos nevrálgicos aí para a ação. Então, eu recomendaria, eu mesmo fiz uma vez isso por curiosidade, fui fazer um curso de preposto para ver ali e tal, e também poder fazer um trabalho qualitativo nessa situação aí do casamento, da defesa com o depoimento. Ótimo. Ti, muito obrigado. Pessoal que está nos assistindo, muito, 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 muito obrigada. Quinta-feira a gente vai ter um evento diferente às 19 horas. Durante todo o mês de março, nós teremos lives das quintas-feiras destinadas às mulheres. É o mês da mulher. E como não poderia deixar de ser, eu, numa grande parceria com o deputado Adalberto Freitas, vamos estar realizando 4 encontros com mulheres empoderadas, das classes sociais diversas, de classes sociais diversas, para mostrar para todo mundo, né, que é possível fazer diferente, é possível a gente melhorar. E quando a gente fala de melhorar, essas lives não são destinadas só a mulheres, né? Elas são destinadas, eu acho que a um mundo melhor. É isso que a gente está precisando. Eu acho, na verdade, é isso que a Terra está pedindo da gente, né? Que a gente possa ser cada dia um pouco melhores, né? Não é algo fácil. A gente se melhorar é uma coisa muito, muito, muito difícil, né? Porque é difícil a gente enxergar os nossos defeitos. Mas é muito importante que a gente comece a dar passinhos, né? E nos
nos ajudando a ser melhores profissionais, fazendo os cursos de TJ, melhores pessoas, melhores colegas, melhores Eu acho filhos, que até pais. no mundo jurídico atualmente o protagonismo feminino é muito grande, né, Thaís? Tanto na nossa classe de advogados como na magistratura, Ministério Público, na advocacia pública Dentro aí, das salas de né? aula também, né? Dentro das Você salas de tem. aula, né? Antes, quando eu estudei, a maioria eram homens. E eu noto isso. Hoje você tem uma maioria feminina. Pela primeira vez na OAB São Paulo, 50% do conselho é feminino, né? Então, isso mostra que, assim, não é... Eu sou contra essa coisa de vitimização, de, porque eu sou mulher, né? Não, vou ser bem sincera, eu não gosto muito disso. Mas eu acho que, assim, esse tratamento igual, isso é fantástico, né? Você tratar as pessoas iguais, independente de quem elas sejam, né? Então, é aquela coisa de branco, preto, cor de abóbora, amarelo, mulher, é homem, LGBTQI, mas não, nós somos seres humanos, e eu acho que é isso que a gente tem Todas que as vidas importam, né? exatamente nisso que a gente tem que levantar a bandeira, que nós somos seres humanos, que todos temos o direito de sermos tratados com respeito, com consideração, né? Ninguém é obrigado a dar amor, mas respeito é sim, né? Então, a gente, para os nossos eventos do QI jurídico, às quintas-feiras, excepcionalmente, agora no mês de março, para abrir espaço, mais do que para as mulheres, para igualdade, para o respeito, para um mundo melhor, né? Então, eu espero vocês na próxima quinta-feira e espero vocês também lá no curso de preposto e às segundas-feiras no estudo de caso. Ti, beijo, obrigado, meu amigo. Beijo, gente. Até quinta. Tchau, tchau.